bem, vamos dar sequência aqui em nossa mensagem. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. E nós estamos no capítulo 2, a partir do versículo 17, e nós vamos entrar um pouquinho na parte do capítulo 3. Primeira, né, porque é carta, né, Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 a 20, e no capítulo 3, os primeiros 5 versículos. Essa perícope a NVI intitula como Paulo deseja rever os Tessalonicenses. Então, mesmo assentados, porém com toda a reverência, acompanhe a leitura aí que está na tela. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo o quis, e não apenas uma vez, mas 2, Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor e de misericórdia, louvado seja o teu nome. Continue, ó Deus, falando, ó Deus, aos nossos corações, não mais através dos louvores, mas através da ministração da tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a estarmos inteiros e completos em tua presença. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. O título é Enviamos o Evangelho de Cristo para fortalecê-los e dar-lhes ânimos na fé. E o subtítulo, que eu sempre trago para os irmãos, que é o cerne mesmo, é As Estratégias de Deus para o Fortalecimento e Ânimo na Fé. Esse texto mostra realmente um desejo do apóstolo Paulo, e objetivamente é isso que trata o texto, o desejo do apóstolo Paulo rever os irmãos em Tessalônica. Porém, subjetivamente, nós veremos aqui algumas estratégias de Deus para o nosso fortalecimento na fé. E o tema é isso, fortalecimento. Esta carta, ela vai apresentar as saudações, depois ações de graça, depois o ministério de Paulo em Tessalônica, que nós pregamos sobre as marcas de uma igreja saudável, e aqui, agora, Paulo deseja rever os Tessalonicenses, onde nós vamos usar esse texto para mostrar quais são as estratégias de Deus para o nosso fortalecimento na fé. Aliás, irmãos, é somente pela graça que nós podemos viver a vida cristã, e somente pela graça que nós passamos pelas tormentas, pelas intempéries, pelas tempestades. Não é fácil. Não é fácil nós enfrentarmos todas as lutas que um cristão enfrenta, e nós não teríamos forças. Por isso que existe uma doutrina que se chama a perseverança dos santos, né? Onde
ela é um dos emblemas batistas, que diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Isto é, a doutrina da perseverança dos santos mostra que aquele que realmente foi alcançado pela graça, que obteve a nova natureza, que teve um encontro com Cristo, ele jamais apostatará da fé, ele vai permanecer, e esse é um dos emblemas também das doutrinas da graça. Então, esse texto mostra exatamente isso, que as perseguições, elas são inerentes à vida cristã. O que acontece, geralmente, é que os irmãos, às vezes, vêm no aconselhamento e falam, não estou suportando mais, eu não aguento mais, com problemas no trabalho, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas conjugais, de relacionamentos, e olha, toda sorte de problemas aonde os crentes são provados e precisam aprender, biblicamente, lidar com as angústias, com as opressões, com as dificuldades. Mas, irmãos, todos os crentes passam por problemas. E a vida cristã é como se fosse cíclica. No momento você está muito bem, está tudo tranquilo, está tudo em paz, depois desce, e aquela agonia, aquele sofrimento, aquela prova, depois sobe, e as coisas ficam boas. E assim é a vida da igreja, assim é a vida da família, e assim é a vida do cristão. Por isso, o Senhor Jesus nos diz, a minha graça te basta, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós estamos fragilizados, mais do poder de Deus está em nós. Nos ditos de Paulo, Deus nos ensina isso. Vamos dar uma olhadinha no texto. O texto começa falando da impossibilidade que o apóstolo Paulo tinha de visitar aqueles irmãos. E ele vai dizer a eles que não foi por falta de interesse, não foi por falta de amor, mas ele estava realmente privado, impossibilitado de fazer essas visitas. E ele diz que se esforçou, mas suas tentativas de visitar a igreja de Tessalônica foram frustradas. Ele não conseguiu ir pessoalmente até aquela igreja. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele diz que Satanás o impediu. Então, nós não temos claramente qual foi a forma que Satanás o impediu de visitar a igreja de Tessalônica. Pode ter sido uma enfermidade, pode ter sido um monte de problemas, pode ter sido as perseguições dos judeus daquela cidade, conforme nós vemos no relato de Atos 17. Ele ficou ali 3 semanas, depois ele foi expulso, perseguido, queriam matá-lo, ele foi parar em Atenas, ficou sozinho ali. Então, ele expressa o amor por aqueles irmãos, e ele diz que a principal alegria dele na sua vida, no ministério, a glória que ele tem em Deus, é de ter a certeza que ele tem frutos, né? Vocês são a nossa glória, o nosso prêmio, a nossa coroa. Não são vocês que é a nossa glória, ele diz, e a nossa alegria? Então, uma vez que ele esteve sendo perseguido pelos judeus, ele achou por bem, então, enviar esse jovem Timóteo, que se tornou pastor de Éfeso. Muito provavelmente Timóteo tenha ficado ali mais ou menos uns 6 meses, e Timóteo esteve ali para fortalecer a igreja. Então, a base da instrução de Timóteo, um cooperador, filho na fé do apóstolo Paulo, era fortalecer a igreja. E, às vezes, acontece isso em determinados ministérios, né? Quando a gente ensina sobre eclesiologia, ministério pastoral, que é teologia prática, a gente fala que existem alguns tipos de ministério. Ministério, por exemplo, petrino, que é o ministério de lançar redes, onde a igreja chama o pastor que é evangelista, que tem que trabalhar com a igreja e tal. Então, é o ministério petrino. O ministério paulino é aquela igreja que tem como objetivo fortalecer líderes e fortalecer os cristãos para serem líderes e para trabalhar em outras igrejas, onde você aprende sobre a palavra, sobre a doutrina, sobre conhecimento bíblico teológico. Então, esse ministério é uma inclinação paulina. E o ministério joanino é o ministério de consertar redes,
de trabalhar os corações. Uma igreja foi dividida, houve um escândalo na igreja, houve um problema na igreja. E quando nós tivemos essa aula com o pastor Irlan Pereira de Azevedo, tanto na Faculdade da Fé Reformada, curso de pós-graduação, como no ministério que ele deu para o seminário, numa reunião, e ele falou sobre esse ministério, ele é interessante, é isso mesmo. O pastor Timóteo esteve ali em Tessalônica para consertar as redes, eles não estavam entendendo muito bem, eles estavam trabalhando os corações em face à perseguição e também com um caráter paulino de formar líderes. Mas Timóteo foi ali para fortalecer o ânimo daqueles homens que estavam sendo perseguidos pelos próprios judeus. E o apóstolo Paulo diz que é exatamente para isso que eles foram enviados, né? Por causa das tribulações. As tribulações incluem perseguições, incluem provas, incluem tentações, né? E todas as vicissitudes e dificuldades, né, que a gente tem para servir a Deus, as retaliações que sofremos, sejam elas humanas ou espirituais. Pois bem, então, o objetivo também do apóstolo Paulo, ele fala que quando estavam com vocês, ele queria realmente que eles soubessem que há perseguições no Evangelho, que realmente aconteceu, e vocês sabem como é. Então, o apóstolo Paulo mostra que pregou o verdadeiro Evangelho sem rodeios, sem serem românticos, que é que eu digo para todo mundo que vem para a igreja central. Ó, irmão, você está indo para uma igreja, que é a igreja? Comunidade de pecadores, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que se reúne para adorar a Deus. Mas nós não podemos ser românticos, porque as pessoas frustram a gente, as pessoas são falhas. Então, se nós olharmos para as pessoas, a gente não fica em nenhuma igreja. Se a gente olhar para as pessoas, para os escândalos, a gente tem que olhar para Jesus, porque é para Jesus que Ele não vai nos frustrar e que nós teremos o nosso referencial para vivermos o cristianismo melhor, né? Então, Timóteo, então, ele também esteve ali para conhecer que tipo de fé que aqueles crentes tinham, né? Que tipo de fé, que nível de fé. Será que era uma fé verdadeira mesmo? Eles estavam apenas empolgados? Então, o objetivo final dessa instrução é realmente que eles tivessem a fé verdadeira e para que tivessem, então, vitória nas lutas. Como nós propomos no início, nós, então, temos aqui 5 estratégias que eu quero compartilhar com os irmãos, estratégias de Deus, que nos leva a nos fortalecer e nos dar ânimo. Eu não sei como é que está o seu coração agora. Eu não sei as lutas que você está passando, você aí da sua casa, que está participando deste culto, que está vendo o vídeo. Nós temos muitas lutas e tem momentos que a gente tem um certo desânimo, mas nós precisamos entender que é o Senhor que nos fortalece e Ele tem algumas estratégias para nos fortalecer na fé e nos manter vigorosamente em sua presença. Vamos lá, então, a primeira estratégia. Coloca aí, Raquel, na tela para o pessoal acompanhar. A primeira estratégia, irmãos, é a comunhão dos santos. A comunhão é algo maravilhoso. Uma das bênçãos que nós teremos lá na glória é o contentamento, estar na presença do Senhor, receber o prêmio da glória e mais, ter a comunhão dos santos. Pessoas que nós perdemos durante a vida cristã, mas que morreram no Senhor, que dormiram no Senhor. A comunhão dos santos é uma das formas de adoração. Esse é chamado o ministério da coinonia. O apóstolo Paulo vai a Tessalônica, a região da Macedônia, ele prega o evangelho, as pessoas se entregam a Jesus, as pessoas creem em Jesus, são batizadas no Espírito de Deus, têm um entendimento da vida espiritual, e de repente, por causa da perseguição, ele é obrigado a deixar aqueles que ele chama de filhos. Então,
isso é de cortar o coração. Tal é o amor que o Senhor nos dá. Nós sabemos que em Efésios nós aprendemos que a unidade é dada pelo Espírito Santo de Deus, essa paz que é dada por Cristo, essa comunhão, e nós devemos preservar esta comunhão. Então, irmãos, quantas vezes, às vezes, a gente, por não ter a devida maturidade na vida cristã, a gente quer ir na igreja para ver os irmãos, para estar com os irmãos. E neste momento de pandemia, de isolamento social, quantos irmãos estão sofrendo, querendo ver os irmãos? Eu, falando com o irmão Sérgio Dias, falei, Sérgio, eu quero ver você lá na igreja, pelo menos tipo de ceia. Pastor, a gente também quer, a gente não vê a hora. Ele e sua família fazem parte do grupo de risco, e a gente sente falta, e alguns irmãos idosos, e alguns irmãos que estão na faixa etária para estarem, mas também pertencem ao grupo de riscos. Então, a gente sente a falta dessa comunhão, ainda que a gente não pode abraçar, está meio distante, mas a comunhão, ela fortalece a nossa fé. Quando nós compartilhamos as nossas lutas, nós fortalecemos a nossa fé. Ontem acabamos os trabalhos aqui, liguei para o pastor Jean Sardinha, lá em Campos, uma chamada de vídeo no WhatsApp, conversando com ele, e a gente batendo papo e tal, naquela comunhão. Falei, estou aqui, os irmãos não puderam vir para o culto de oração, eu estou sozinho aqui, e eu vou orar, e vou para casa, né? E ontem estava frio, lá também estava um pouco frio, mas ele estava assim, um pouquinho triste. Eu falei, uma hora boa que eu falei, nós vamos fazer um culto de oração agora. E aí ele contou os pedidos dele, eu fiz meus pedidos, a gente orou, ele orou, eu orei. E olha, como nós somos fortalecidos. Fiquei tão revigorado, tão alegre, tão feliz. Liguei para o Tiago, vamos entregar a cesta básica, vamos lá na missão, Casa Minha Pátria, e tem algumas ofertas aqui, e aí nós pudemos ir. Essa comunhão, ela realmente nos fortalece. E nós precisamos de um aos outros. Não precisa ser exatamente o pastor ou o líder, mas os irmãos precisam ter comunhão. Essa é uma das estratégias de Deus. E o apóstolo Paulo diz, eu queria ir pessoalmente estar com vocês. Né? Então, não há como ter comunhão vertical somente com Deus e não ter comunhão horizontal. Não há como você entrar aqui, sair calado, não cumprimentar os irmãos, não saber quem é quem. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Estando com o irmão Eliomar, que muito provavelmente está acompanhando este culto, eu falei, por quê? Qual foi uma das coisas que confirmou aqui a sua presença aqui em nossa igreja? Pastor, o senhor desceu do púlpito, veio aqui, me cumprimentou, conversou comigo, perguntou meu nome, não esqueceu do meu nome, os irmãos vieram e tal. E eu falei, que bênção que a igreja está assim, né? Recebendo os irmãos, perguntando quem é quem. Que bênção que é ter esse cafezinho com todos os cuidados, viu, irmão André? Mas esse cafezinho que agrega, esse bate-papo, isso é muito bom. Então, vamos preservar a comunhão, porque é uma das formas de nós termos o devido fortalecimento para a nossa fé e para as lutas. Segunda estratégia, me demorei um pouco nesse ponto, vamos acelerar um pouquinho. Segunda estratégia, a esperança da glória pelos frutos. O apóstolo Paulo diz, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em quem nos gloriamos perante o Senhor? Perante o Senhor Jesus na sua vinda. Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Então, a fala do apóstolo Paulo, ela apresenta dois viés da estratégia de Deus, que é a esperança da glória, mas não sem frutos. Então, por que vale a pena nós vivermos? Quando, às vezes, eu sou assaltado pelaquela angústia, e pelo aquele sofrimento, aquelas lutas da igreja, lutas ministeriais, aquelas dificuldades que a gente tem no ministério, aquela falta que a gente sente dos irmãos, e aquela coisa toda. O que me alegra no ministério é a esperança da glória e os frutos. Então, nós, quando temos frutos, quando a gente dá fruto, você fala, poxa vida, Deus, Ele está acrescentando a minha fé, está acrescentando meu galardão, está aprovando o ministério, aprovando a minha vida cristã. Então, é importante, essa esperança nos alimenta e nos fortalece. Então, quando você tem esperança,
ela te renova, porque a esperança é o combustível. É como você coloca um bom combustível no seu carro e ele funciona perfeitamente. Abasteci um carro que nós tínhamos, carro antiguinho, 2003, Corolla, lá na Marginal. O carro começou a pipocar e não andava mais, e foi uma dificuldade. Eu fui para o mecânico e ele disse, não tem mais jeito, não precisa abrir motor, não precisa fazer nada, exceto uma coisa, você andar pipocando um pouco e colocar um combustível da melhor qualidade. E aí nós colocamos um combustível, que interessante, foi colocar o combustível novo, um preço muito alto, e aí então o carro começou a andar normalmente, ele foi melhorando, e quando eu podia eu colocava daquele combustível. Combustível é a nossa esperança. Se você olhar para os problemas, para a família, as dificuldades, as lutas, então você fica sem esperança. Por isso você não tem que olhar para este momento, para as circunstâncias, mas olhar para Jesus. Então, essa esperança da glória e dar frutos, é isso que fortalece e é uma das estratégias de Deus para nos mantermos firmes. Então, vamos trabalhar para Jesus, vamos fazer a obra de Deus, vamos servir ao Senhor na igreja, vamos servir ao Senhor falando do amor dEle, testemunhando, assumindo que realmente nós somos cristãos. Vamos lá, terceira estratégia. A terceira estratégia é a ministração da palavra de Deus, que é o trabalho que o pastor Timóteo foi desenvolver lá em Tessalônica. O cristão que não se alimenta da palavra de Deus, ele fica frágil e ele vem a sucumbir. E nós, às vezes, ficamos frágeis, porque nós não nos alimentamos da palavra de Deus, e aqui eu estou falando da pregação da palavra de Deus, e eu estou falando do ensino da palavra de Deus, que é uma outra forma de adoração na igreja. Uma das formas de nós adorarmos a Deus é o ministério de didascalia, do ensino. Quando nós aprendemos da Bíblia, nós somos fortalecidos, nós somos robustecidos. E nós começamos a estudar a Bíblia, Deus vai operando a libertação na nossa vida e no nosso coração de problemas, de pecados, de manias, de negligência. Então, eu já disse que a Bíblia funciona como um antivírus, né? Na verdade, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós não podemos perder cultos públicos, nós não podemos perder a pregação da palavra de Deus. Quantas vezes, no seminário, eu às vezes, morando lá no internato, ficava doente, enfermo, não podia fazer nada, aquele frio, aquele casão enorme, né, com o pé direito alto, sabe aqueles quartos que tinha assim, 4 metros de altura, um frio terrível, casarões antigos, né? E hoje já mudaram lá as estruturas do internato, mas eu ficava lá e quando eu ficava doente, que eu não podia trabalhar, não podia ir para a escola, eu ouvia sermões. Mas era um renovo tão grande, no final da noite eu dizia assim, Deus, que bênção foi ficar doente, obrigado. Ouvia 5, 7, 10 sermões, e aquilo me revigorava, e Deus falava ao meu coração. Em Campos também, foi quando eu pastoreei a Igreja Batista da Paz, foi um tempo que eu ouvia muitos sermões. Hoje eu ouço, em menor proporção, mas ouço sermões. E a gente não pode perder culto público, a gente não pode perder as pregações, porque ela vai nos dar fortalecimento e ânimo para nós enfrentarmos os temporais espirituais e as retaliações. Fiquei feliz com a irmã Biga, falou, eu estava aqui no centro, vim aqui fazer algo, aproveitei e vim aqui para a igreja. Isso é muito bom. E hoje, com o culto online, nós temos esse privilégio também, que obviamente, substitui muito pouco. A presença dos irmãos aqui é muito melhor, é muito mais significativa, é muito bom. Mas a gente tem essa possibilidade
para aqueles que estão impossibilitados de estar conosco. A quarta estratégia, a estratégia para o fortalecimento e ânimo da fé cristã, é o discernimento espiritual para as tribulações. Achei muito interessante quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, nós quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, né, o quis, e não apenas uma vez, mas duas, mas Satanás, porém, nos impediu. Agora a gente está aqui num problema teológico sério, né? Quando a gente estuda demonologia, que é a doutrina dos demônios, na área da angelologia, né, a doutrina dos anjos, como que Satanás pode impedir a obra de Deus? Afinal de contas, Deus não é soberano, Deus não está no controle de todas as coisas. Como diz Charles Spurgeon, né, o Satanás não é um cão na coleira de Deus, ele só faz aquilo que ele permite. E é verdade. Satanás não pode fazer absolutamente nada que Deus não permita. No entanto, Satanás é príncipe deste mundo. A vida dos ímpios, elas são industriadas pelo inimigo das nossas almas. E Satanás impediu Paulo porque Deus tinha um propósito e permitiu, como muitas vezes o Senhor Jesus permitiu a ação do inimigo. Como, por exemplo, ir aos porcos ali, no endemoniado de Gadareno. O Senhor Jesus poderia ter dito não, mas o Senhor Jesus permitiu para o cumprimento dos seus propósitos. Então, esse texto nos ensina que muitas vezes nós somos impedidos pelo inimigo para fazer coisas que nós desejamos fazer e, por algum motivo, o inimigo, com a permissão de Deus, nos impede. Nós devemos orar, porque é na oração que há poder. Mas a estratégia para o nosso fortalecimento é o discernimento espiritual. Paulo falou assim, os judeus me perseguiram, ou fiquei doente, ou senão eu estava sem vontade de ir na igreja, eu recebi as famílias em casa, ou senão eu fui para o sítio, eu podia dar um monte de desculpa para não visitar a obra de Deus, o ministério lá em Tessalônica. Mas ele diz, fui impedido por Satanás. Esse discernimento, ele é muito importante, porque às vezes nós estamos sobre forte opressão espiritual e a gente está dando motivos humanos, terrenos, a algumas impossibilidades, né? Da mesma forma, é a guerra entre irmãos, quando o apóstolo Paulo diz, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais do mal, porque pressupõe o amor, pressupõe o perdão, a compreensão, pressupõe a misericórdia, e Satanás está por trás de todo o desentendimento, porque ele quer o quê? Criar facção, criar divisão, ele quer desanimar o povo, ele quer trazer discórdia. Mas nós precisamos pedir a Deus, nos dê discernimento espiritual. O que está acontecendo? E a partir desse discernimento, Deus vai mostrar. Às vezes é um problema humano, simplesmente, mas às vezes é uma obra satânica, uma obra diabólica, né? Por isso, precisamos ter discernimento, buscar discernimento espiritual para as tribulações. E a quinta e última estratégia é o conhecimento da fé verdadeira. Penso ser interessante essa quinta estratégia da fé, para o fortalecimento da fé cristã, é o conhecimento da fé verdadeira. Veja o que ele diz, por esta razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então, o que nós aprendemos aqui nesse texto é que Deus queria que Timóteo conhecesse a respeito da fé que os tessalonicenses tinham. E aqui, isso é importante pararmos por aqui. Ninguém consegue resistir na vida cristã se não tiver uma fé verdadeira. E nós falamos sobre as motivações que nos trazem aqui diante de Deus. Naquele sermão nós falamos que muitos estão motivados para servir a si mesmos, pelo cargo que têm,
pelo que desenvolve na igreja, muitos estão motivados porque vê a igreja como um mercado, estão motivados para conhecer pessoas, um point, né, para conseguir uma namorada, um namorado, mas não realmente por causa de Deus, porque gosta da música, porque gosta da conferência, da ministração, e por isso a gente percebe que dentro da igreja cristã evangélica há muita idolatria, porque muda o cerne da fé. Um segredinho bíblico-teológico que eu quero deixar para vocês não esquecerem. Se vocês puderem, anotem ou olhem o vídeo quando chegar em casa. Penso que quem diz isso é Sproul, um grande teólogo, que o interessante não é você ter a fé ortodoxa, a fé verdadeira. Isso não é o mais importante. O mais importante é você estar na fé verdadeira, na fé ortodoxa. Então, vamos de novo. O mais importante não é você ter a fé ortodoxa e ter a fé verdadeira. O mais importante é você estar na fé ortodoxa e na fé verdadeira. Então, há diferença entre ter a fé e estar na fé. Por isso, muito reformado vai para o inferno. Muito calvinista vai para o inferno. Muito ortodoxo vai para o inferno. Por quê? Tem a fé da maneira certa, mas não está na fé. Não serve ao Deus vivo. Mostra evidência que não se converteu. Conhece tudo sobre cristologia, sobre teologia pura, que é a doutrina de Deus. Conhece tudo sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito. Tudo sobre soteriologia, as formas corretas da doutrina da salvação. Até sobre escatologia, o porvir, doutrina das últimas coisas. Conhece toda a teologia, mas não está na fé. Não está na fé. E lembro mais uma vez, incansavelmente, a ministração do Jonas Madureira, que nos ensinou, o verdadeiro conhecimento bíblico-teológico está nos atos. Como a gente se relaciona com Deus e como a gente se relaciona com os homens, com as pessoas. Isso é que está o verdadeiro conhecimento teológico. Então, envidamos esforços para manter a fé ortodoxa, a fé verdadeira? Sim. Mas a minha fala é, será que todos os membros desta igreja estão na fé ortodoxa, na fé verdadeira? Eu acho que não. Eu penso que não. Eu penso que não, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque muitos, conquanto têm a fé e creem da forma correta, não estão na fé correta. Não vivem o verdadeiro evangelho. Veja como é bem tênue essa diferença, bem tênue, bem tênue. Conhecimento da fé verdadeira é saber em que nível está a sua fé. E conforme nós vamos crescendo e amadurecendo na fé, nós vamos percebendo se a fé do crente é verdadeira. Já conheci casos, por exemplo, um homem perdeu sua esposa, quis saber mais de Deus. Deus estava provando ele. A esposa perdeu seu marido, sumiu da igreja. Nunca mais foi na igreja. Os pais faleceram, os filhos foram para o mundo. Aceitaram Jesus, tiveram cargo na igreja, mas os pais, sabe? Perdeu o emprego, sumiu da igreja. Ganhou o emprego, sumiu da igreja. Conquistou um carro, sumiu da igreja. É incrível como as coisas deste mundo nos sobem a cabeça e substituem Deus. Então o indivíduo às vezes fica enfermo e tal, e briga com Deus, não glorifica Deus, e coisas ruins acontecem. E é nesses momentos, quando Deus nos tira o chão dos pés, é que a gente vai realmente ter a fé verdadeira. Quantas pessoas ficam sem nada, perde emprego, perde pessoas da família, não tem recursos, fica água e pão, a pão e água à mercê da ajuda das pessoas e tal, mas mantém a sua fé viva. E pessoas que são mortas, estão sendo perseguidas e mortas nesse momento. E aí? Será que a nossa fé é verdadeira?
É essa fé verdadeira que nos mantém diante das tempestades. Eu que me firmo em Deus. Deus, Jesus é meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. E eu concluo então, repetindo para os irmãos, essas estratégias de Deus à luz desse texto que fala do desejo do apóstolo Paulo em ter visitado lá os irmãos, mas não conseguiu. Então, as estratégias de Deus aqui para o fortalecimento e ânimo na fé são comunhão dos santos. Olha que bênção, Raquel, que bom, hein? A esperança da glória pelos frutos. A ministração da palavra de Deus. O discernimento espiritual para as tribulações. E o conhecimento da fé verdadeira. Não desanime, irmão. Não sei o que você está passando, não sei qual é a sua luta, qual as dificuldades que você está enfrentando neste momento, mas se mantém firme no Senhor. Deus vai honrá-lo, Deus vai dispensar o favor, passa por esta prova e Deus vai garantir, Ele já garante a vitória, Ele vai conceder a vitória plena, né? Vamos orar, irmãos? Curva a sua fronte, eu queria que você colocasse o seu pedido, a sua necessidade no altar de Deus, alguma dificuldade. Deus falou com você, então coloque a sua vida no altar de Deus. Nós queremos orar. Se você está passando por um momento difícil, eu quero orar também pela sua vida. Pai, Pai de amor e de imensa bondade, nos ajude a orar nesta hora. Senhor da glória, nós queremos te louvar por esse texto pequeno, mas com ensinos tão substanciais, tão efetivos, tão expressivos. Senhor, a tua igreja, tu conheces, tu sonda os corações e sabes muito bem que há muitos entre nós que participam deste culto, que passam por vales, por desertos, estão administrando um cálice amargo, estão sofrendo na área da saúde, familiar, relacionamentos, finanças, estão passando por tantas tempestades. Ó Deus, nós sabemos que tudo tem sido decretado e permitido pelo Senhor, e o Senhor usa isso, ó Deus, para trabalhar os corações. Em primeiro lugar, nós queremos te louvar, ó Deus, por todos os infortúnios, por todas as dificuldades e tribulações que estamos passando, porque cremos que também há uma manifestação da tua graça. O Senhor compartilha esse cálice conosco. Queremos te louvar, ó Deus, apesar de não entender, apesar de não suportar, apesar de, às vezes, perdermos o sono, às vezes termos angústias, mas nós queremos glorificá-lo por este momento difícil. E nós queremos, ó Deus, apresentar os teus servos no teu altar. Ó Deus, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória, colocamos essas vidas aqui, que estão participando do culto presencial, virtual, aqueles que participam deste culto em qualquer tempo, nós os apresentamos no teu altar, rogando-lhe, ó Deus, que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor repreenda a ação de Satanás em suas vidas, que o Senhor os traz de volta ao seu aprisco, traz de volta, ó Senhor Deus, a sua presença, que o Senhor, ó Deus, os santifica, o fortaleça, os anime, coloque o combustível da esperança, do vigor espiritual, para que possam te glorificar. Ó Deus, que vivam uma vida de louvor, de adoração, que não percam sermões, cultos públicos, que leiam a Bíblia, que orem, os conduza pelo poder do teu Espírito à sua presença e os fortaleça para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e oramos ainda que o teu grande amor, ó Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, sejam com cada vida que participa deste culto, cada família representada, e sejam também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.